10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, galera, nesse vídeo nós vamos estar esclarecendo para vocês sobre as atividades das 4 semanas e procurar ajudar vocês nas respostas, tá bom? Que a maioria delas é um pouco, algumas é opinião de vocês, mas a maioria, as duas primeiras principalmente, tem que estar baseado nos textos que foi passado, tá ok? Então vamos lá. Na atividade 1, adeque sua alimentação com o objetivo proposto. Uma vez que temos um acompanhamento com um profissional de educação física, onde ele já prescreveu um planejamento baseado no objetivo proposto, para você é importante, se caso ele não comente, o acompanhamento de um profissional em nutrição. Então, gente, não adianta só, por exemplo, se eu quero perder peso, só o exercício não me ajuda. Ele vai me ajudar no sentido de ter uma perda. Mas para mim poder ter uma perda consciente, objetiva, de uma forma não é mais rápida, mas de uma forma planejada, eu tenho que ter a dimensão de um profissional de nutrição, tá bom, gente? Profissional de educação física, muitos são especialistas na questão de estar indicando, mas da mesma forma que eu não gosto, eu falo que não acho interessante um médico indicar o exercício, né? Que indicar, todo mundo pode indicar, mas falar, faz exercício físico, mas acompanhar e pesquisar só o profissional, né? Da mesma forma, eu não espero que um profissional de educação física que não tenha formação em nutrição, né? Que às vezes ele é formado em nutrição também, ele possa dar o pitaco. O profissional para poder estar demonstrando e estar fazendo o planejamento da alimentação é um nutricionista, tá? Vocês têm que avaliar isso aí. O profissional em questão terá condições de orientá-lo, visto que necessitará de uma aquisição de calorias comparado com a quantidade perdida com a prática do exercício físico. O seu nutricionista será seu guia frente à alimentação adequada, que deve reger esse período de prática. Gente, aí que está a necessidade, tá? O profissional de educação física, de acordo com os exercícios que for passado, ele poderá calcular a quantidade de calorias que você perderá na prática do exercício físico. Tá? E aí o nutricionista vai falar qual é a alimentação adequada para você repor o que foi perdido, porque na verdade sim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa de uma quantidade específica de calorias para poder se manter vivo. Eu parado, eu preciso, por exemplo, 1.500 calorias, né? Vai de pessoas para pessoas, né? Depende do porte físico. Eu preciso de 1.500 calorias só para me ficar parado, para me ficar respirando. Se eu movimentar, eu preciso de mais. Então, o profissional de educação física e o nutricionista vão fazer esse trabalho juntos. O profissional de educação física vai verificar quantas calorias que vai gastar com aquele exercício, considerando a quantidade que ele já precisa para poder se manter vivo. E aí o nutricionista vai trazer uma alimentação para poder, uma dieta, para que aquela pessoa possa se alimentar para poder repor e para não desestabilizar o corpo, né? Para poder permanecer, que o corpo perca aquela quantidade necessária, mas que ela não perca tudo, que ele tenha digamos que uma sobrevida, digamos assim. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Digamos, galera, que eu fiz um exercício no dia que eu gastei 2.200 calorias, ok? 2.200, tá? Isso eu estou considerando o quê? 1.500 da que eu preciso só para me manter vivo no dia. E eu então gastei no exercício 700 calorias. O que o nutricionista vai fazer? Se eu perdi 2.200, eu tenho que repor as 1.500 que eu preciso e ele vai colocar, por exemplo, me ganhar mais 200. Entende qual é a jogada? Eu perdi 2.200 e eu vou comer para mim poder conseguir 1.700, por exemplo. Entende? Ou então ele pode até colocar para me conseguir só 1.500, para me repor o que eu perdi, que eu preciso. As outras 700 eu perdi, que não vai me fazer falta. É nessa lógica, nesse sentido, tá bom, gente? Claro que eu estou falando por alto, tá? Cada pessoa é específica. A número 1 aí, ó, vamos lá nas questões. O que faz um profissional de nutrição? Lá nos textos que está falando, tá, gente? Aí se vocês vão
está verificando. Porque é importante a parceria entre o profissional de educação física e o profissional de nutrição. Também expliquei. Quanto você pagaria por 1 hora do atendimento desse profissional? E você vai me falar, né? Quanto que você pagaria? Você acredita que todo profissional de nutrição deveria ser magro? É aquela mesma lógica do profissional de educação física. Você acha que o profissional de nutrição é magro? Tem que ser magro para poder ser nutricionista? Coloque aí sua opinião. Importante, não deixe de investir em sua saúde. Seja consciente. Não acredite em recomendações que aparecem na internet. Lembre-se que cada pessoa é diferente uma da outra e necessitará de um acompanhamento e orientação diferenciada e especializada. Então é nessa lógica, viu, galera? Procura ser bem consciente quando a gente fala de saúde. Na atividade 2, na semana 2 aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, semana 2. Na semana 2, galera, o texto que vai iniciar aí é: priorize vestimentas e calçados adequados e seguros. A vestimenta aqui destacada deve ser o que você se sentir mais à vontade possível. Considere o clima presente e a intensidade do exercício nessa escolha. Roupas leves e confortáveis que não tragam incômodos favorecem uma prática mais prazerosa, tá? Então, no caso aqui, gente, a roupa que você vai usar é a que você sentir mais confortável. O calçado, sendo com equipamento de conforto e segurança, deve colaborar nesse processo. Prefira calçados fechados, evitando sandálias que não ficam presas nos seus pés. É necessário que ao dar cada passo ou movimento em contato com o solo, você tenha controle do seu corpo, evitando assim possíveis quedas ou acidentes. Então, galera, você tem que ter essa consciência, né? Prefira sapatos sejam fechados, tá? Porque quando você for caminhar, quando você for fazer qualquer exercício, o sapato não pode estar escorregando. Ou seja, se você estiver com a sandália, você vai começar a suar, o pé também soa, e você vai começar a escorregar e pode trazer acidentes, por exemplo. Tá? Então, o sapato vai evitar. Pode até acontecer algum tipo de acidente, mas não vai ser por causa desse motivo. Questões. Quem deve determinar as vestimentas e os calçados mais adequados para a prática de exercício físico? É você, galera. Você que determina. É confortável? Você está se sentindo bem? Então são esses aí. A questão que eu estou trazendo são recomendações, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. 2. Para a escolha das vestimentas e calçados, o que deve ser considerado no dia da prática, né? No texto traz, mas a questão do clima, né? O tempo quando você for ir, né? O espaço, às vezes o local não tem tantas árvores, então você tem que analisar se é o espaço, às vezes o solo ele não é plano, né? Considerar essas coisas. Quais as características de vestimentas e calçados favorecem para uma boa prática de exercício físico, né? Analisa direitinho aí, mas as roupas leves, né, que é confortável para você, elas são importantes. 4. Por que é importante priorizarmos o uso de calçados fechados na hora de prática de exercício físico? Eu acabei de explicar, coloca aí. Importante, prefira tênis que tenha amortecedores em seu calçado, dando maior conforto a cada movimento. No entanto, caso não tenha condições de comprar, não deixe de realizar a prática, é apenas uma dica. Então, gente, o calçado é o que se você tem condições de comprar um calçado com amortecedor, compre. Vai naquela lógica, né? Se eu tenho dinheiro para comprar, por que eu não vou comprar? Sendo que é importante, o amortecedor vai me dar mais conforto. Agora, se eu não tenho condições de comprar um sapato mais caro, compre aquilo que eu posso comprar. Não deixe de praticar, tá bom, gente? Na terceira semana, traz as seguintes questões. Você concorda que nos dias frios, quanto mais roupas quentes, melhor? O que você acha? Coloca aí para mim aí. O que você acha que é? Né? Mas se a gente for analisar, nos dias frios, a gente vai colocar roupas leves, né? Mas principalmente confortáveis. E nos dias quentes, quais roupas devo usar? Tá? Nesse caso aqui, principalmente, né? São roupas leves, né? São roupas que não vão esquentar, digamos assim, o meu corpo, tá bom? Considera essa questão aí, foi falado. Na 3, quais são os melhores horários que devo considerar para a prática de exercício físico? É você que determina, tá, gente? É a organização sua. Mas procura fazer aquelas que vão ser em horários que ter mais possibilidade de prática. É uma questão de organização, né? Principalmente a questão de um horário que não tenha tanto sol, né? Que não venha trazer desconforto para você. Na última atividade, gente, para a gente fechar, pergunta aqui, ó.
você se preocupa em introduzir exercício físico no seu dia a dia, aí justifique. Então, você tem essa preocupação de estar realizando exercício físico no seu dia a dia, principalmente agora que a gente está parado, né? Às vezes na casa dá para a gente fazer as atividades físicas, dá para a gente fazer algumas atividades domésticas que vão fazer com que a gente não fique sedentário, né? Que a gente não fique parado. Vocês estão tendo essa preocupação? Coloque aí para mim aí, justifique. Considerando que um dia tem 24 horas, quanto dessas você fica parado? Analisa aí quantas horas você fica, né? Sai da cama para o quarto, aliás, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, aí de novo, né? Só vai na cozinha para as refeições e nos outros horários está no sofá assistindo televisão e depois vai dormir. Espera aí, quantas horas que você acha que você fica parado? 3. Você considera as atividades domésticas do dia a dia como importantes para ajudar a não se tornar sedentário? Coloque aí pra gente, tá bom, gente? Então é isso. Diante do que foi explicado, eu acredito que agora dá para vocês estar respondendo. Mas se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários, tá bom, gente? Então, se você gostou do vídeo, curta aí, gente, e inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Para ajudar o canal. Então, um forte abraço e até a próxima.